Olá, web espectadores, mais uma vez aqui no Mulheres que Fazem na WNTV, e hoje eu vou apresentar para vocês Guilherme Pienes, escritor, jornalista, com uma particularidade, uma dedicação quase que integral ao golfe. Esse é o mais recente? Ou você já teve outros, Guilherme? Muito prazer de estar aqui, obrigada por estar vindo. A honra e a alegria minha. Meu último livro. É o último, né? Confio que não seja o último. Sim. O último que escrevi até hoje, né? O mais fresquinho. É o mais fresquinho. Liderança e golfe. Falo do poder do jogo na vida corporativa. Uma síntese mais ou menos do que faço nas minhas palestras para empresas, como o golfe contribui para a vida pessoal e a vida do executivo, ao dar mais perseverança, reequilíbrio emocional, foco, concentração. Então, o livro basicamente sobre isso, e graças a Deus vai pela 5ª edição, mas ainda não dá para comprar 2 iates como eu queria. Não. Pelo menos 2 cervejas por semana. A cerveja já está garantida. Mas já vamos falar do golfe. Eu queria que você se apresentasse aos nossos web espectadores. Assim, o golfe não é a tua história de vida, né? Isso é uma parte da tua história. Então conta um pouquinho pra gente. Você não é brasileiro, dá para perceber? Pouquinho. Pela camisa não dá. Todo mundo suspeita. Eu nasci em Buenos Aires muitos anos atrás. Eu não confesso nem na presença de um juiz, porque senão vai me complicar a vida para o golfe. Eu me formei em comunicação, em jornalismo se chamava nessa época apenas, mas tinha e depois estudei um pouquinho de filosofia, um pouco de literatura. Isso em Buenos Aires? Em Buenos Aires. Depois eu fui contratado pela agência Reuters, a maior empresa de comunicação do mundo, hoje Reuters Thomson. Passamos um ano de treinamento fortíssimo em várias capitais do mundo, até que nos transformaram em correspondentes internacionais. E durante 17 anos eu rodei pelo mundo, estando onde a notícia acontecia. Então ninguém me mandava para um lugar chato, para um momento chato, porque isso não vende. Então eu tive... Foi uma boa época. Uma época muito intensa, e que agradeço a Deus que sobrevivi a ela. Eu estive em várias guerras, estive em muitas conferências, entrevistei muita gente valiosa. Aprendi muitíssimo, conheci o mundo. Desde que tinha 6 anos, meu pai era jornalista, foi diretor do jornal Clarim, em Buenos Aires. Clarim, muito conhecido, um jornalista muito, muito importante, muito conhecido. E eu admiro meu pai, já morreu, mas eu queria, desde os 6 anos, ser correspondente internacional. Não, meu pai não era, mas... Eu queria ser correspondente internacional, porque eu estava em contato com muita informação, eu lia os jornais e via Paris, não sei quanto, história, Hong Kong, e eu ficava louco, ai que maravilha poder conhecer todos esses lugares. E acabei conhecendo e sendo pago para conhecer esses lugares. Né? Então foi... Quer dizer, você realizou o seu sonho, você foi atrás e realizou o seu sonho. Fui atrás, sim, com grande apoio de meu pai, que apesar da dor de separar do filho, ele disse, não, você tem que buscar teu caminho, pai, ficam para trás, pai e mãe, só para dar você para o mundo, você agora vai. E foi fantástico, eu aprendi muito, conheci pessoas únicas, aprendi a colocar as coisas num contexto, e tive a fortuna de conhecer pessoas-chave para a história contemporânea. E isso não tem preço, não é? Não, isso é uma dádivazinha da sua alma, né? Já vem com esse presentezinho aí. Já vem com esse presente. Logicamente, tudo tem um custo. Minha vida familiar não foi das mais fáceis, não é, porque você tem que pagar. Você passa a servir o mundo.
E aí o mundo não quer saber de aniversário de filho. Algumas profissões são assim. Né? São assim, isso mesmo, mas eu acho que eu nasci para isso. Você se manteve como correspondente internacional durante quantos anos? 17 anos. 17 anos. Eu muito trabalhei em tempo, Nova né? York, Washington, Madrid, Cidade do México, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Brasília. E eu devo ter esquecido. Bom, e viajado no ínterim, nós éramos transferidos para coberturas especiais. Por exemplo, eu estava na Guerra das Malvinas, 82, e trabalhando para a United Press, Mas como correspondente é o mesmo internacional, trabalho, né? o mesmo trabalho. E foi duríssimo. Eu, por fato de ter nascido na Argentina, a empresa americana disse: você vai ser chefe da equipe. Muito amigo. Então, fiquei chefe da equipe. Nas Malvinas. Em Buenos Aires, mas uma pressão brutal. Bom, e muitas noites sem dormir, uma adrenalina o tempo todo, tomando 48 cafés por dia, uma loucura. E no momento me liga o editor-geral em Nova York e me diz: bom, Guilherme, vá para o hotel, faz as malas, porque você vai amanhã para a Espanha. Era a Copa do Mundo. Então, eu nem lembrava que era a Copa do Mundo, porque a FIFA não tinha aceitado a troca de correspondente de nome. Tá. Então, apareci do meio de uma guerra, só pensando em... Você imagina o contraste, não? E fui a Sevilha a fazer cobertura da seleção do Brasil, onde não sei quem tinha sofrido uma lesão. Então, eu, depois de estar noticiando que foi afundada a fragata, não sei quanto, tive que escrever que fulaninho sentiu a distensão e que há dúvida sobre quem vai ser o ponta esquerda. Então, é uma coisa que a sanidade mental fica desafiada a cada minuto. Mas é assim, o mundo é assim, as pessoas vivem processos, cada um no seu tempo, e os países e o mundo. Então, o que em algum momento é uma tragédia é festa simultaneamente em outra parte, e assim. Agora, você estar no meio de tudo isso é um desafio muito grande. Você tem que aprender... Tem um equilíbrio grande, não? Tem que aprender a colocar compartimentos. Até aqui chegou a guerra, não é comigo, não é pessoal. Você tem que manter a frieza em todo momento. Ao mesmo tempo, está obrigado a transmitir emoção. Sem emoção não tem relato, não tem história. Então, você tem que fazer isso, separar. Isto é guerra. Bom, agora para mim hoje acabou a guerra, não quero nem saber. Eu me enterei do resultado depois, eu não queria mais saber porque mergulhei no futebol. Acompanhei uma equipe maravilhosa. Sim, porque acho que tem um pouquinho do artista, né? Quer dizer, se você não entra no papel, naquilo que você está fazendo, na tua função ali, isso está comprometendo o seu trabalho? Está comprometendo. Então, minha primeira, eu devo muito, eu comecei minha carreira, eu fazia na universidade e fazia um estágio, ganhava uma miséria, essas coisas que todo mundo... Os iniciantes. De iniciante. É assim, e tem que ser assim, porque isso é uma peneira. Se você é capaz e continuar feliz e querendo isso, porque você realmente quer. Então, eu tive justo uma tragédia no estado de River, morreram 71 pessoas, teve uma avalanche, não sei quanto. Então, ninguém sabia, era um domingo, e eu era estagiário. E me mandam a fazer essa cobertura, falando de emoção e de frieza ao mesmo tempo. Então, estavam todos os corpos e não deixava a polícia aparecer. E eu, em nome da profissão, não deixavam jornalistas. Eu falei: não, acho que tem um parente aqui. E eu fui contando no pátio quantos corpos tinham, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, com total frieza. Eu peguei depois o telefone, transmiti tudo. E eu fiquei surpreso da minha frieza. E de pronto me surpreendi chorando, morto. Mas já tinha feito. Porque não é frio, né? Não é frio. É uma questão de você estar se preparando para o teu foco. O teu foco é transmitir, é orientar e é informar.
Então, assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, Guilherme, porque na área de saúde nós temos a mesma característica, né? Isso. Assim, você tem que cuidar, quer dizer, na hora de um acidente, na hora de alguma coisa, você tem que... O foco é aquele que está sofrendo. Então, não dá para desviar, você tem que estar atendendo aquilo porque você está dedicando a sua vida, exatamente não é? isso. No momento de informar, você está colocando... A tua intenção é informar da melhor forma possível. E a melhor forma não é colocar a tua emoção. Né? Mesmo que depois tenha que morder o travesseiro e chorar depois. Exatamente, né? É depois. Então você acaba desenvolvendo quase um reflexo de estar muito frio no momento que precisa e depois continuar normalmente. Né? É um lindo desafio. Por isso não é para todos. Uhum. Você nasce para ser uma mulher bonita, inteligente como você. Obrigada. Você nasce para ser um jogador de futebol. Os melhores não tem como, tem que ter essa vocação e esse talento que a gente... Tem que descobrir na gente mesmo. Fiquem aí, vocês estão vendo que essa entrevista tem muito papo, tem muito assunto para a gente estar desenvolvendo. Aguardem mais um minutinho, já voltamos. Voltamos aqui na WNTV, no programa Mulheres que Fazem, com o Guilherme Piernes, que está contando a história pra gente, que história maravilhosa, de tantas e tantas atividades, de rodar mundo aí e conhecer e estar em lugares, num momento importante, em situações importantes e com pessoas chaves, né, Guilherme? Com pessoas chaves, pessoas que nesse momento tomavam decisões que afetavam milhões de pessoas. Eu conheci pessoas fascinantes e esse convívio, você passa a ter menos ilusões, a mistificar menos as pessoas e a vê-las como pessoas, seres humanos comuns. Que erram, que sonham, que realizam. E que com sua fragilidade, suas partes fortes, que tem que tomar decisões às vezes dolorosas, não sei quando. Muito, muito interessante. Bom, eu... completando esta fase em 2 minutos tentamos resumir 17 anos, estive em um monte de lugares, mas finalmente fui convidado a ser porta-voz do secretário-geral da OEA, o primeiro brasileiro que foi eleito. Eu fui enviado depois a Brasília. Ah, vocês estão perguntando como? Como o primeiro brasileiro? Se ele é argentino? Isso. Ah, porque aí ele já veio pro Brasil, né? E aí Então, ele já é de coração, é brasileiro. Sem dúvida. Então, eu rodei, então me enviam para Brasília, já estava trabalhando para a United Press, e me enviam para Brasília. Então, aí, muitos anos atrás, e eu também era presidente da Associação dos Correspondentes Internacionais. Eu tinha que negociar com o governo federal brasileiro um monte de coisas. E sempre negociava com o secretário-geral do Itamaraty, o embaixador Baena Soares. E um dia ele me chama, o porta-voz, me disse: o embaixador quer te encontrar hoje pela tarde. Eu imaginei o pior, porque quando na diplomacia diz: agora. Gostaríamos de lhe encontrar hoje às 4 da tarde, ok? Então eu saí correndo. E ele me disse: Guilherme, durante muito tempo nós negociamos do outro lado da mesa, eu quero que você jogue agora no meu time. E eu não entendi. Disse, porque o candidato do Brasil deveria ganhar, era ele. A primeira vez que o secretário-geral da OEA ia ser OEA, brasileiro, Organização dos Estados Americanos. São 34 países das Américas, onde o principal fórum político regional. E quero que você seja meu porta-voz. Eu expliquei, bom, mas eu não sou brasileiro. Não, brasileiro, senão, ótimo, porque tem um organismo internacional, temos que mostrar uma cara internacional. Muito sotaque. Guilherme, eu vou te interromper para te perguntar o seguinte: nesse momento é que você se deu conta da importância que você tinha no seu papel como correspondente internacional? Ou você, a cada momento, em cada entrevista, porque você estava lá se colocando no papel daquele que está transmitindo uma informação que você considera, que consideraram ou que te colocaram lá como importante. Mas você, né, na sua postura ali, de ver o que você estava contribuindo para várias nações,
né? A responsabilidade de transmissão de uma informação, porque eu quero depois conversar um pouquinho com você nesse papel da mídia, né? Que é fundamental, como é que a gente passa a informação. Eu tinha consciência da responsabilidade, acho que a maioria dos correspondentes tem, mas eu tomava com muita humildade. Primeiro, porque eu vi os caras importantes de verdade são humildes, todos eles. Os que são arrogantes duram 10 minutos. Não sei porquê, mas todos. Costumo brincar, você sabe que humildade vem de humus, de terra, né? Então, quando você sabe que você coloca uma boa semente, você é de verdade como a terra, receptivo para aquela brote, porque a gente não faz nada sozinho, né? Exatamente. E eu tinha esse sentido. Então, quando você erra como profissional da comunicação, você pede desculpa, errei. E você mantém tua credibilidade. Sabem as pessoas que você vai tentar informar sempre da melhor maneira. Isso, durante muitos anos, finalmente você se vê que esse é o caminho, que é o único caminho, né? A tapiação não dura. Bom, a verdade se revela. A verdade se revela. Que for, ela se revela. Se revela. E nesse momento você aceitou, voltando a te fazer o gancho aí, você aceitou ser porta-voz? E eu nunca tinha trabalhado para nenhum governo. Eu tinha trabalhado para coisas multinacionais, coisas... Então, e aí estava passando a trabalhar para 34 governos, mais ou menos, não é? Ao mesmo tempo. Mas tive um chefe fantástico, o embaixador Baena Soares. Você falar em nome de alguém é duríssimo. Quanto está difícil falar no meu nome, às vezes. E imagina falar em nome de outras pessoas que, nesse caso, com muito maior conhecimento, uma sabedoria fantástica. E eu tinha que sintetizar o que esse homem pensava na maioria das coisas. Do porta-voz. Do porta-voz. E o porta-voz nunca vai para nos dias tranquilos. Os dias tranquilos, o chefe que fala. Os dias felizes. Então, eu estive na América Central várias vezes. A América Central estava em guerra civil. Então, tinha muita pressão. Mas eu procurava tomar com leveza esses momentos para não me envolver emocionalmente na situação e poder ser mais objetivo, poder transmitir com maior tranquilidade as coisas que aconteciam. Foi muito bom. Tivemos, por exemplo, quando ter um chefe fantástico é fundamental, relação de confiança. Eu sempre falei do primeiro dia, minha demissão está na sua gaveta. Eu erro, não vamos discutir. Então, se trabalhar com muita confiança. Quando o Challenger explodiu, vocês lembram, muitos anos atrás, aí o secretário-geral, justo eu viajava sempre com ele. Esse dia eles cuidaram uma palestra em Miami, eu fiquei em Washington, explodiu o Challenger. Queria falar com ele, não conseguia. Eu tive que redigir uma nota ao presidente Reagan, em nome do secretário-geral da OEA, lamentando tudo isso. Essa nota foi divulgada por todos os canais de televisão. E eu, quando ele voltou, falei, embaixador, o senhor falou para o presidente Reagan o seguinte... Estava com minha demissão na mão. E ele falou, bom, você tem que justificar teu salário. Então, tendo um chefe assim, ficou fácil. Depois ele me enviou para um país longe de Washington, um país com costumes muito coloridas, multicultural, um tal de Brasil. Vocês conhecem? E aí fui diretor-geral da OEA durante 8 anos em Brasília e fiz muitos amigos, foi ótimo. Você está aqui no Brasil há quanto tempo? Em total, muitos. Muitos anos. Deve fazer 28 anos, por aí, em total. Né? Todas minhas filhas são brasileiras, então tudo bom, eu me sinto brasileiro, né? Sem dúvida. Aliás, eu me sinto brasileiro e procuro sempre frear para que as pessoas sejam mais amplas. Aqui somos uma sociedade multirracial, multicultural, e que seja mais assim, não se fechar, que não cometa o erro que Estados Unidos comete, que se torna uma ilha grande.
Na verdade, quando você está dizendo, eu entendo que assim, ser brasileiro é ser um ser universal. Isso mesmo, exatamente. Né? Nós temos tudo isso no nosso gene mesmo de formação de povo, né? Qual é a cara do brasileiro? É loiro, é preto, é amarelo, e é isso. Todos somos com muitos sotaques. Bom, depois fiquei no Brasil, era impossível já sair, a vida estava feita, e eu montei uma consultora de comunicação, foi muito bem durante um tempo. Depois eu dei passos maiores que minhas pernas, me associei com pessoas, diria, com uma flexibilidade na aplicação da ética. Viu que ele é bem diplomático, né? Achei lindo isso. Flexibilidade na posição da ética. Bárbaro, gostei. E bom, e tudo bem. E aí foi diferente um caminho. Aí voltei tive que fazer uma reflexão profunda e falei, bom, tantos anos estive na vida dura que eu preciso atender a parte prazerosa com maior intensidade. Então procurei unir o útil e o agradável. Eu sempre joguei golfe. Sempre nesses Sim, países? Tinha algumas interrupções. Era uma situação de lazer sua? Era para relaxar e adoro. Não é uma paixão ao golfe, é um amor. A paixão dura 6 meses, o amor dura toda a vida. E aí procurei, e faz 15 anos que faço isso, e estou bem. Já desisti faz muitas décadas de ser milionário, mas tem valores e tem o tempo que você tem, quando você dispõe do tempo. Eu lido muito com amigos que têm muitos recursos, e às vezes eu dou bronca, né? Eles dizem, meu Deus, quando me respondem, vamos jogar golfe, não posso. Meu Deus, então você é muito pobre. E é nisso que eu vou, a gente vai escutar o golfe, mas eu vou discordar do Guilherme para dizer para ele que ele é milionário, sim. E é muito importante que tenha milionários como o Guilherme em setores onde o dinheiro também circula, porque, como a gente já sabe, né, o dinheiro é uma energia, mas, de verdade, o grande tesouro está aqui dentro. Fiquem conosco que a gente já volta. Voltamos e agora vamos falar mesmo do golfe, né? A gente estava dizendo que, assim, questionar um pouquinho e refletir, né? O milionário de verdade é aquele que tem muito dinheiro e não tem nada de tempo. Milionário de verdade é aquele que tem muito tempo e não tem nada de dinheiro. Não, o milionário é aquele que sabe, né? Lidar com o tempo, com o dinheiro e com o prazer. Você concorda? Totalmente. O grande segredo, truque, o desafio da vida é saber administrar o tempo de vida. Eu acho que seria uma total estupidez de minha parte se eu acabasse de minha vida, obviamente depois de cumprir todas as suas obrigações com filhos, e tivesse $1 milhão no banco. Não, eu quero ter R$100 para comprar uma boa champanhe e abrir e dizer, vida, muito obrigado. Bum. Isso seria a grande... êxtase, né? O êxtase, porque teria administrado cada minuto. Eu não perdi mais de 1 minuto para ganhar dinheiro, porque tenho que tirar esse minuto de alguma parte. Não tirei do meu prazer, não tirei do convívio com meus seres queridos. Então, isso é administrar. O golfe ensina a administrar. Você tem que ir administrando a distância das tacadas. Não é sempre bater longe que ajuda, não. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é melhor você ficar curto antes de um lago, por exemplo, um obstáculo, do que tentar passar o lago e cair no meio do lago. Então, isso te ensina a administrar melhor a tua vida. Então, o milionário que joga golfe e não tem tempo para jogar golfe, para mim, é um péssimo administrador. Apenas sabe acumular. Acumular é apenas uma parte da administração. Tem que saber acumular e gastar. Então, o milionário que me diz, não posso sair a jogar com você porque não tenho tempo. Meu Deus do céu, alguma coisa está falhando. Eu também não tenho tanto tempo, mas algum tempo tenho. E se eu tivesse $100 milhões, como alguns dos meus amigos têm,
eu acho que ia jogar muito mais golfe. Estaria com mais saúde, mais alegria, que o golfe proporciona isso. O golfe é um eu não sei se existem outros, mas assim, para mim, acho que é o único esporte que verdadeiramente auxilia você se superar, não é? É um desafio constante, porque você lida com apenas tua bolinha, um taco, você tem tempo para bater a bola, ninguém pode interferir, é você com você. Então você vence ou você é derrotado. E por si próprio. Por si próprio. Então você aprende a tomar mais atenção, a dar mais atenção às tuas virtudes e às tuas não virtudes, vamos falar. A melhorar essas não virtudes, a diminuir essas não virtudes. Então, o golfe te torna muito humilde. O mais humilde do que você seria sem jogar golfe. Porque o golfe, você depende de fatores que excedem a tua capacidade individual. Você lida com o vento, com os caimentos do terreno, de que maneira cresce a grama. Então você lida com tantas coisas que você acaba tendo que se integrar a um universo maior do que teu mundinho. Então você passa... E é um olhar muito diferente, acho que na verdade, assim, da maior parte. Sabe, Guilherme, a gente usa muito aqui o Mulheres que Fazem como um foco feminino de gestão. Né? Assim, a ideia de estar saindo de uma administração masculina onde é extremamente competitiva. Então, nesse sentido do que você está dizendo, eu acho que os empresários ainda têm um viés muito grande, principalmente aqui no Brasil, né? Estou dizendo no geral, por favor, ninguém quis ser atingido, mas existe esse viés de uma gestão ainda de muita competição. O que você está dizendo é que a colaboração do golfe aí é importantíssima nesse setor, porque faz esse olhar realmente se modificar. Exatamente, você colocou muito bem. E você vê que todos os campeões são uma mistura de Marte e Vênus. Não tem jeito. O campeão tem uma coisa que é o guerreiro, que é o cara que não desiste, que vai para cima, que não tem medo. Mas os campeões mesmo também tem que ter sua parte de Vênus para ter a humildade e a sensatez para não arriscar quando não é necessário. O campeão sempre arrisca quando é necessário, não tem medo de arriscar. Mas o que faz a diferença entre um campeão e um bom jogador apenas é que o bom jogador às vezes arrisca desnecessariamente e às vezes não arrisca quando tem que arriscar. Eu vejo o golfe, sempre falo nas palestras para conversar com meus colegas golfistas, vejam como jogam as mulheres, porque a maioria dos jogadores com potencialidade para desenvolver, digamos assim, os jogadores ruins mesmo, mas não quero ofender, não, com potencialidade para desenvolver, eles teriam que olhar mais as mulheres. As mulheres no campo de jogo são mais sensatas, não tomam riscos desnecessários. Mantém a bola no campo, com batidas mais curtas. Pois é bom imitar as mulheres. Agora, ao mesmo tempo, também tem que imitar os homens, esse macho que entra e que enfrenta o lago e que faz a diferença. Porque se não dá essa atacada, arriscando tudo e tentando que a bola voe 150 metros sobre um lago e caia do outro lado, aí fez a diferença e ganhou o campeonato por isso. Então tem que ter essa mistura, tem que ser forte e sensível, tem que ser destemido e sensato. É um monte de virtudes. Por isso os campeões são escolhidos pelos deuses de Olimpo, né? Porque é muito difícil ser campeão. A mulher está entrando mais nesse campo de golfe? Eu diria que a mulher tem que reaprender, e aqui eu falo com todo amor, porque a maioria das minhas filhas são mulheres, e todas minhas paixões e amores foram mulheres, que as mulheres têm que reaprender a brincar. As mulheres, olha que importante isso, é verdade. As mulheres, por esse pulo que tiveram que dar de se tornar competitivas, de se transformarem em guerreiras, querendo ou não. Entraram no mercado, masculinizados, como eu sempre falo, né? Se masculinizaram muito, né? Se masculinizaram, esqueceram de brincar. Então, no golfe, os homens não brigam nesse jogo, porque entram na cabeça dos meninos. Então, os meninos têm divergências, mas não brigam. Acabam todos entrando no jogo. A mulher que joga golfe, em geral,
continua uma mulher jogando. E às vezes Olha, não é tão interessante. bom, não tem tão alto esse espírito esportivo, esse espírito de brincadeira, de jogo mesmo. E aí você resgata um monte de coisa jogando. Então, às vezes me dão pena essas mulheres, porque ficaram muito sérias. É verdade. Então, eu não sei como vai se resolver, por favor, eu não quero dar eu estou apenas Não, mas explicando no a relação. campo do esporte de golfe tem aumentado a incidência de mulheres? A mulher não demanda? tem tempo para jogar, estão trabalhando demais. Então, tá vendo? E acho que é uma pena. Eu gostaria que tivesse mais mulheres no golfe, sem dúvida alguma. Tem 10, 15% máximo. E é uma pena, porque o mundo fica metade, fica mais divertido. Olha, mulheres, olha o que o Guilherme está colocando aí, né? Assim, não só empresários, Guilherme, aliás, o Guilherme está falando, mas ele dá palestras na área corporativa, né? Na área Quer dizer, corporativa. e entender que assim, nós estamos de verdade falando de um mundo novo, onde nós precisamos de seres mais integrados. E está aí uma característica do golfe que vale a pena refletir. Né? E vale a pena contratar o Guilherme para conversar um pouco mais sobre isso, né, Guilherme? Porque é uma fusão muito interessante você utilizar o esporte pela prática para uma revisão, que é diferente, por exemplo, de um processo terapêutico. Né? É muito mais divertido. E mais rápido. Eu acho que o conselho, Guilherme. E mais rápido. E mais econômico, talvez. Não tanto. Mas efetivamente é algo onde é um esporte que você... E eu diria que precisamos pensar por que alguns grandes nomes da humanidade jogaram golfe. Porque encontraram no golfe seu maior desafio. Ou seja, o espelho para eles lerem sua alma, seu espírito. Então... Diga algum, você lembra, sabe? Um tal de Bill Clinton, um tal. que teve um trabalhinho aí em Washington. Um talvez, o mais brilhante brasileiro de todos os tempos, Santos Dumont. O desafio era jogar golfe, manter a bola voando. Olha. Talvez por isso inventou o avião, não sei. E depois, Getúlio Vargas jogou entre os brasileiros. Nadal, o tenista, joga. Federer joga. Phelps está tomando aulas de golfe. Michael Jordan. Atualmente, muitos esportistas de outros setores estão entrando no golfe, né? Isso é uma muito, realidade porque que eu imagino. o golfe contribui muitíssimo para seu equilíbrio emocional, para se conhecer profundamente. Então, isso ajuda para qualquer outra atividade, para ser presidente da empresa, para ser gerente da empresa, para ser chefe. Eu diria que o golfe é um bom aprendizado. Ou faz muitos anos de psicoanálise, eu também fiz 5 anos de psicoanálise. Finalmente minha psicanalista cansou, disse, não, vamos embora, não consigo. Vai jogar golfe. Vai jogar golfe porque não te aguenta. Mas o golfe ajuda muito a se conhecer, porque você quantifica, pode colocar números nos seus erros e nos seus acertos. E você sabe que essa bola você errou, porque nesse momento que era para embocar, você sentiu medo e não deu um passo atrás, respirou fundo, se refez, pegou a parte de valente e embocou. Isso sempre o golfista sabe o que aconteceu. Acho que é o único esporte que você é juiz de si mesmo, né? E é juiz de si mesmo. Isso é um desafio fantástico, porque você tem que fazer as coisas, porque as coisas são assim. No campo de golfe é proibido mentir, é proibido trapacear. Este é um solo sagrado. É assim. Então, os que entram nesse solo para praticar esse esporte, se algum, como acontece, trapaceiam, eles são discriminados brutalmente. Quando você vê que esses mesmos seres são aceitos na sociedade, no mundo dos investimentos, no mundo dos empresariais, todo mundo sabe que é um trapaceiro. Sim, mas talvez posso, com esse trapaceiro, fazer bons negócios. Não, lá no golfe não. Você falou que deu 5 tacadas, foram 5. Não foram 6, não foram 7, foram 5. Se você mentiu, Deus vai castigar. E nesse campo, né? E nesse campo sagrado, que eu acho essa analogia fantástica, né? É que existe aí um potencial enorme para ser trabalhado os novos empreendimentos, o novo ser humano de verdade, utilizando o leve, o suave, a brincadeira, para aquilo que é muito sério,
Porque o brincar também é assim. O brincar é muito sério. O brincar na criança é aquele que vai desenvolver a qualidade do bom relacionamento interpessoal no adulto. Fique aí conosco, nós já voltamos com o Guilherme para falar um pouco mais e ver o que o Guilherme hoje em dia está pensando dessa realidade mundial aí do golfe. Até já! Voltamos e eu estava colocando no bloco anterior, aqui no Mulheres que Fazem, na WNTV com o Guilherme, dizendo que o Guilherme trabalha, né, assim, um foco, além de ser jornalista, de ser golfista, o foco dele hoje na empresa dele é trabalhar as questões do universo corporativo, do universo de altos executivos, né, na correlação, nas atividades com o golfe. Né? Assim, voltando a mostrar para vocês o último livro. Quantos livros você tem? Esse é o Liderança e Golfe, o poder do jogo na vida corporativa. Quantos livros você tem? Eu escrevi 3 livros. Um se chama Comunicação e Desintegração, foi lançado aqui no Brasil pela editora da UNB, da Universidade de Brasília, sobre comunicação e política e poder, muito interessante, faz vários anos. Depois outro se chama Tacadas de Vida, como por que jogar golfe, mais ou menos, né? Na verdade, é quase a síntese da sua história que você contou aqui pra gente, né? O primeiro pega a sua primeira fase. Isso. É? Isso. E agora, nos próximos 40 anos, vou me dedicar a tentar entender as mulheres. Mas isso ou talvez 50. Bom, não, mas... Isso vai dar alguns livros, gente. Best-sellers. Então, sobre o golfe, voltamos... É fantástico o aprendizado que proporciona, a força que te dá, que você tem que ter para superar obstáculos. Depois que você sai de um jogo de golfe, tudo fica mais fácil. A vida fica mais fácil. Por quê? Porque você já superou, viu que toda situação tem saída, primeiro. Toda a situação. A bola caiu no meio do mato, detrás de uma árvore gigantesca, junto a um lago, mas tem saída. Talvez não seja fácil, não vai ser fácil, mas tem. Isso te ajuda a superar. E não tomar. Eu fico triste quando vejo as pessoas, e aí vejo que esse golfista não tem futuro. Não, porque minha bola caiu na banca detrás. A vida é uma carreira de obstáculos. E alguma coisa similar, que o Guilherme falou um pouquinho da psicanálise, mas eu vou fazer esse gancho, e que de verdade o esporte, a brincadeira, ela traz a leveza, né, da assimilação e do processo. Mas em clínica, eu sempre estou colocando, e algo que eu acho que todos os profissionais da minha área estariam atestando, né? Quando você está com raiva, quando você está com a emoção à flor da pele, quando você está com dúvida, é o único momento que você não deve fazer nada. Não é? Assim, e aí, assim, eu controlar esses processos, porque na verdade a gente só controla o que está dentro da gente. E aí você pode ter uma escuta, que é diferente, eu acho que nesse caso aí, mas do golfe, mas para poder você efetivamente dar o melhor de si, que é aquele que verdadeiramente você quer dar. Né? Perfeito, o exemplo é perfeito. Quando você dá uma tacada ruim, 92% das tacadas não são boas no golfe. É um esporte muito frustrante. Então você aprende a lidar com a frustração com facilidade, ou senão você não joga golfe. Nesse momento, depois de dar uma tacada ruim, você tem que respirar, se acalmar, voltar para dentro, relaxar, recuperar o equilíbrio para dar outra tacada. Senão a próxima vai ser ruim, mas 100% de possibilidades. Então isso te ensina. Se você se irritou com a reação de uma pessoa, não fala nada. O que você falou? Volta a você estar em equilíbrio aí, porque senão você vai ser tão nécia, tão bruta, tão grossa como a outra pessoa. E pior, não vai ter um bom desempenho. Nesse caso, eu acho que é o melhor aprendizado, né? Não vai ter. Então você aprende isso na prática. Você pode enumerar. Às vezes que eu me deixei levar para a irritação, me aconteceu isto. Então, não adianta, você vê que não adianta. Se ficar bravo, se ficar com raiva, resolver-se, aí você vê que não resolve. Então, quando mais frio, quando mais calmo, quando você mais equilibrado estiver melhor para o teu jogo.
o golfe proporciona exemplos. Me satisfaz uma curiosidade que me veio agora, Guilherme. Quer dizer, no campo, eu acho que de maior parte das vezes, quer dizer, tem um ingrediente a mais no golfe, também parecendo. Quer dizer, no momento da frustração, você tem a liberação disso, né? Quer dizer, eu imagino que, assim, eu não jogo golfe, mas as pessoas têm que colocar de alguma maneira para fora no momento da frustração. Então, os palavrões, ou gestos, ou... Diria que não ajudam tanto. Os palavrões nunca ajudam. Eu também acho que não. Mas é a questão da sim, dar um colocação. grito. Em geral, o jogador briga com ele mesmo. Às vezes, quantas vezes grito, eu não me aguento, por que não estou no outro corpo? Bom, mas depois você se reequilibra. Isso que eu estou dizendo, existe uma liberação imediata daquela frustração. Uma liberação imediata. Não pode carregar essa frustração, esse sentimento. Isso é interessante. Então, isso sim ajuda. E a própria batida da bolinha, você errou. Você está com raiva. Então, isso que você transforma essa raiva em energia positiva. Só transforma. Através da respiração. Através da respiração e da cabeça, o processo mental. E você dá uma pancada tão forte na bola que a bola vai muito longe. Aí você extravasou e transformou essa raiva em energia positiva que te ajudou no jogo. Então, como transformar? Você se torna quase um alquimista, né? Uhum. De emoções. E isso é formidável, ajuda em toda circunstância. Por exemplo, o Brasil, que está mais internacionalizado hoje é um país que lida com todo mundo, tem que jogar golfe. Mas ainda é muito novo para o golfe, né? Mas tem que jogar golfe, porque, por exemplo, eu trabalhei na Ásia, fui várias vezes também a serviço, e lá tudo começa com um jogo de golfe, reuniões de negócio, porque lá as pessoas se conhecem no campo de golfe. Em algum momento, durante 4 horas, vai surgir essa vontade de trapacear de alguém, em algum momento vai aparecer. Se é trapaceiro, em algum momento ele vai dar um chutinho na bola, vai contar uma atacada a menos. Nós não deixamos de ser, sempre somos em todas as circunstâncias, isso aparece. Exatamente. Né? O que joga limpo, vai jogar limpo, porque a única maneira, não sabe jogar sujo. E o que tem explosões de raiva, o que se desequilibra com facilidade. Eu acompanhei uma missão comercial à Malásia e aconteceu isso. Primeiro nos convidaram a jogar, tomamos banho, depois almoçamos e depois começou a reunião. E eles estavam com grande vantagem. Quando alguém ficava nervosinho, o outro falava: você vai ficar nervosinho igual que você ficou lá? Ou você vai roubar igual que você roubou? Aliás, é uma outra característica que se ressalva, que dá a diferença de, acho que, a maior parte dos esportes, principalmente na área corporativa, né? Você joga sempre em grupos, mas você joga sozinho. Não Exatamente. Então, assim, você tem a possibilidade de olhar como esses agentes funcionam em equipe, mas, na verdade, você só vai trabalhar a superação a partir de si próprio, Exatamente. Né? Que é uma característica diferenciada mesmo. E isso ajuda, sem dúvida, nos negócios. E, além do mais, você conhece rapidamente as pessoas. Você, com um jogo de golfe, não precisa fazer uma entrevista de trabalho. Você já sabe como é a pessoa. Não vai poder ocultar durante 4 horas, passando essas situações de frustração, de euforia. Atenção, a euforia também complica. Quando você diz: não, eu sou o rei da cocada preta, é um momento muito perigoso. Então, você tem que manter o equilíbrio e a humildade em todo momento. As coisas quando vão mal e quando vai bem, porque a coisa muda. Você vê que frágil são nossos momentos. Nossa trajetória de vida é tão frágil como a trajetória de uma bolinha. Então, os grandes homens jogaram golfe porque tomavam o golfe como um grande desafio. O maior que enfrentava o Clinton, 2 vezes presidente dos Estados Unidos, é o jogo da vida. O Clinton fala. Então, por exemplo, o Tiger Woods já ganhou $1 bilhão em prêmios e patrocínios. O esportista melhor pago da história. $1 bilhão, um homem só. Ele continua jogando golfe? Não é por dinheiro, certamente. É o desafio. Ele tem suas motivações, sim, mas é o desafio.
É um desafio tão fantástico que ajuda em todas as profissões. E acredito que o Brasil vai ter que jogar, o golfe volta a ser olímpico em 2016. Aí vai ser aí, mais ó, exposto. Com certeza, já precisa 4 anos aí para correr então, atrás, né? Aí as empresas vão ter que refletir qual é a conveniência. Patrocinar determinados personagens da sociedade que são aéticos, mal educados, grosseiros, violentos, o pessoal, ou patrocinar coisas éticas, belas e que ajudam a sociedade a se desenvolver. Eu sempre faço a pergunta, não tenho a resposta. E se jogássemos menos futebol e mais golfe, seríamos mais éticos? Não sei. Eu não tenho a resposta. Mas ou quem sabe o golfe pode ajudar também na ética de outros esportes? Também, não é? Também. Então, eu dei o exemplo, um zagueiro do Corinthians chamaria ao juiz para dizer, por favor, anule meu gol porque estava em impedimento. O zagueiro do Palmeiras disse, por favor, marque pênalti que empurrei este cavaleiro do Corinthians. Não sei, no golfe você tem que fazer isso. Parece hoje antinatural que a gente seja ético, respeitoso dos outros. Que loucura, né? É uma loucura. Que absurdo. Mas você não precisa um juiz que te obrigue a ser ético e respeitoso com os outros. Então, e a resposta, lamentavelmente, vale tudo. Que voltou um esporte brutal, antes do medieval, e muito anterior, vale tudo. Então, o que construímos durante milênios, em matéria de regras, de sermos mais civilizados, voltamos em muitas áreas. Então, por isso, essa importância do golfe, que passa a ser um esporte exótico, porque transmite valores, os valores mais importantes que temos. A confraternização, amor, o respeito às regras, a ética, a preservação do meio ambiente. A superação de si mesmo, ao se encontrar, que de novo também é bíblico, né? A gente só pode mesmo conhecer o outro a partir do momento que se conhece. Então, assim, e é uma outra coisa que a psicodinâmica dá pra gente, é que as lições que a gente não aprende, elas se repetem. Então, a gente precisa estar muito atento mesmo para saber se a gente já está preparado para passar para a próxima lição ou ainda se a gente vai repetir as coisas que normalmente a gente diz que não funcionam na nossa vida. Né? Então, observem isso, vejam, né, o que está acontecendo no seu dia a dia e quais são as tacadas melhores para estar investindo e estar refletindo. Vocês estão vendo, televisão é isso, a gente sempre vai rápido demais, tem muito assunto. O golfe, que é um esporte, ele traz aí uma riqueza enorme, né, para se pensar numa nova rede, administração e gestão. E, nesse sentido, o Guilherme tem muito a contribuir. Guilherme, muito obrigado por você estar aqui. Queria que você colocasse para os nossos web espectadores como é que eles se encontram, como é que eles podem estar te acessando. Nós vamos colocar também, né? Vamos colocar, meu e-mail é piernesgolfempresas.com.br e tem um site guilhermopiernes.com.br sobre as minhas palestras e espero contribuir. Aliás, preciso pagar a dívida que eu tenho. Eu tive essa oportunidade fantástica de conhecer isso, conhecer esse esporte maravilhoso, ter todas essas vivências e poder transmitir um pouco de volta, porque acho que isso, acabamos zerado na vida. Eu quero acabar zerado bebendo uma boa champanhe no último minuto e quero acabar minha vida dando o último que aprendi a alguém que seja útil. Muito obrigado a todos. Obrigada por estar aqui. E é isso, nós vamos acabar redondinho como uma bola de golfe, porque, né, vida é a gente aprender e poder estar passando constantemente aquilo que nos faz bem também. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.